pousando na sua telinha para mais uma quarta-feira de muita coisa boa para você. Vem comigo até às 7 da noite que o programa vai ser daquele jeito, do jeito que você gosta. E hoje nós temos essa dupla dinâmica, ele, o nosso tetracampeão Paulo Sérgio! Boa noite, Miss Salazar, você de casa aí. Só festa, hein? Só festa. Só festa. E ele, nosso repórter Thiago Salazar. Fala, gente, boa noite. Turma, a novidade é o que não falta hoje por aqui. Vamos mostrar como que foi o jogo da Seleção Brasileira Feminina contra a Colômbia e as contas que o Santos está fazendo para subir na Série A. Quanto que falta para garantir, né? Pouco. Além de ir para o Corinthians cair. Calma, não é isso. Além de cair? Não. Sentiu um... Além disso, tem ídolo completando o aniversário de Palmeiras. Quem será? Quanto tempo será? E claro, Alexandre Silvestre está na porta da Academia de Futebol, vai contar melhor essa história pra gente. Olha o Silvestre de novo visual, ele não é mais o Richard Gere. Tá bonitinho. Agora ele é, deixa eu ver quem que ele parece. Brad Pitt? Para, George Clooney falaram aqui. Vamos ver, até depois a gente pensa ali. Você também não pode perder as últimas de Corinthians, as últimas do São Paulo. Tudo isso e muito mais depois que você se ajeitar na poltrona, pegar o seu lanchinho, seu salgadinho, seu café com leite ou a sua janta, se ajeitar gostoso aí no sofá e ficar com a gente até às 7 horas. Antes, dicas. Boa tarde, turma! Nossa nave está pousando na sua telinha para mais uma quarta-feira de muita coisa boa para você. Vem comigo até às 7 da noite que o programa vai ser daquele jeito, do jeito que você gosta. E hoje nós temos essa dupla dinâmica, ele, o nosso tetracampeão Paulo Sérgio! Boa noite, Miss Salazar, você de casa aí. Só festa, hein? Só festa. Só festa. E ele, nosso repórter Thiago Salazar. Fala, gente, boa noite. Turma, a novidade é o que não falta hoje por aqui. Vamos mostrar como que foi o jogo da Seleção Brasileira Feminina contra a Colômbia e as contas que o Santos está fazendo para subir na Série A. Quanto que falta para garantir, né? Pouco. Além de ir para o Corinthians cair. Calma, não é isso. Além de cair? não. Sentiu um... Além disso, tem ídolo completando o aniversário de Palmeiras. Quem será? Quanto tempo será? E claro, Alexandre Silvestre está na porta da Academia de Futebol, vai contar melhor essa história pra gente. Olha o Silvestre de novo visual, ele não é mais o Richard Gere. Tá bonitinho. Agora ele é, deixa eu ver quem que ele parece. Brad Pitt? Para, George Clooney falaram aqui. Vamos ver, até depois a gente pensa ali. Você também não pode perder as últimas de Corinthians, as últimas do São Paulo. Tudo isso e muito mais depois que você se ajeitar na poltrona, pegar o seu lanchinho, seu salgadinho, seu café com leite ou a sua janta, se ajeitar gostoso aí no sofá e ficar com a gente até às 7 horas. Antes, dicas. E a Debreça Churrascaria vem com uma promoção que eu posso chamar de deliciosa. No jantar de domingo a quarta, para você comer à vontade, você vai pagar só R$ 99,90. E olha esse buffet, hein? É um farto buffet com saladas, queijos, pratos quentes, frutos do mar com camarões, bacalhau, mariscos, lula, salmão, entre outros, comida japonesa, fora 25 opções de cortes de carne. Vem conferir de perto, valendo para 4 unidades, o QR Code está na tela. É a Debreça Churrascaria. Setor feminino da TDS Couros. Atenção, mulheres, botas e bolsas em promoção. É isso mesmo, que promoção agora no mês de outubro para liquidar. Olha só, qualquer bota, presta atenção, olha que preço, couro legítimo, olha a variedade. Muitas. Qualquer bota feminina. Agora, você quer melhor aí nos preços? Olha as bolsas. Olha que lindas bolsas, olha a promoção que a gente preparou. Show de bola. Rua do Arojo, número 149 ou na João Cachoeira 686. TDS Couros. Vem aproveitar. Das ruas da sua cidade, de norte a sul do Brasil e de qualquer lugar do mundo, as notícias que chegam à sua tela retratam a nossa realidade e ajudam você a entender as transformações do nosso tempo. Jornal da Gazeta, de segunda a sexta, 7 da noite.
GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Sabe o que tem na Gazeta FM? Aqui você ouve seus artistas favoritos. Conecte o melhor da música com a gente. É só sintonizar 88,1. Gazeta FM, a primeira. Quando o jogo termina, um timaço entra em campo. Nossos craques fazem jogo duro em cima das polêmicas e ainda dão um show de informação, análise e bom humor. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Já voltamos e o Gazeta Esportiva de hoje começa lembrando como que foi a participação da nossa equipe aqui do Mesa Redonda na Semana da Comunicação Esportiva de ontem na Faculdade Casper Líbero. O Osmar Garrafa, o Chico Lang, nosso subeditor Patrício Andrés, Alexandre Silvestre e eu, nós participamos ontem de uma palestra sobre o nosso querido Mesa Redonda, né, sobre a importância desse programa, e foi um prazer ter falado sobre a história do Mesa Redonda e também como funciona a dinâmica do programa, a dificuldade de se fazer um programa ao vivo há quase 55 anos, né? Então cada um explicou ali um pouquinho da história disso. O Chico Lang, que é o Mesa Redonda também, foi ovacionado, aclamado ali pelos estudantes, contou muito daquele jeito Chico Lang, da história, a trajetória dele no Mesa Redonda e da visão dele do programa. O Garrafa, que é o nosso xerifão também, falando como que ele está imprimindo essa característica dele no programa. Então foi espetacular. E depois uma grande parte da nossa equipe do Departamento de Esportes apareceu lá para assistir também a palestra, e eles também contaram, os nossos editores, o Felipe Leite, a Letícia, o Marcelo Bamonte, a Marina também estava lá, o Lucas Passoli, nosso estagiário Caetano, o Thiago Regis, nosso produtor. Eles contaram um pouquinho de como que é o dia a dia do trabalho no Mesa Redonda, e foi muito interessante olhar pelos olhos deles. Olhar pelos olhos de um produtor executivo que está começando, está com a gente há um mês, o que é trabalhar aqui. O estagiário que está há um mês, o que é para ele estar trabalhando aqui. Os que estão há mais tempo, os que saíram e voltaram, né? Trazer para o aluno toda essa experiência. Então foi muito enriquecedor e gratificante para nós como profissionais, e estar ao lado do nosso público, porque a gente faz o programa para eles e por eles, né? Sim. Então foi muito gostosa essa troca. A Semana de Comunicação Esportiva da Faculdade Casper Líbero está acontecendo até sexta-feira. Então tem de manhã, à tarde e à noite. São 3 períodos, é só você entrar no site e procurar casperlibero.edu.br e se inscrever nas palestras que tem, tudo gratuitamente, tá certo? Parabéns, Faculdade Casper Líbero, diretor Marco Vale, coordenadora Marli, que estão fazendo um trabalho excepcional. Beijo para vocês. E a Marina fez todas as contas para saber o que o peixe tem que fazer para subir já no final de semana. Ô, Mar, você é boa de matemática? Jornalista normal, hein? Eu acho que a Mar entende de matemática. Explica direitinho pra gente, Mar. Oi, Mi, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando. Não sou muito boa não, mas essa conta é facinha de fazer. Eu, você, qualquer um aí consegue fazer, e o Santos também, inclusive. Por quê? O Santos vai enfrentar o Vila Nova no sábado às 4h30 da tarde, lá na Vila Viva Sorte, a partir das 4h30 da tarde, abrindo a 35ª rodada. E aí, claro, precisa vencer. Então, essa é a primeira conta, essa é a primeira coisa que o Santos precisa fazer, vencer esse duelo contra o Vila Nova. E aí, no domingo, às 6h30 da tarde, precisa torcer contra o Ceará, seja um empate, seja uma derrota. Por quê? Porque o Ceará está na 5ª colocação. A gente lembra que são os 4 primeiros clubes que sobem para a elite do futebol brasileiro. O Santos, nesse momento, está na liderança, e a diferença do primeiro para o 5º colocado, que nesse momento é o Ceará, são 8 pontos. E, matematicamente, o Santos precisa aí de 10 pontos, faltando 12 aí para serem disputados, né? Faltam aí a 35ª rodada para frente. Então, matematicamente, o Santos
vencendo e o Ceará empatando ou perdendo, o Peixão volta matematicamente para a elite do futebol brasileiro no ano que vem, em 2025, e aí sim consegue respirar um pouquinho mais tranquilo para já planejar com tudo a próxima temporada. Isso já está acontecendo, o Fábio Carille já vem falando sobre isso nos últimos 2 jogos, pelo menos, porque as chances do Santos conseguir esse acesso já eram muito grandes nos últimos 2 semanas por aí. Então, agora realmente, esses 2 resultados somados, bem facinho, né, Mi? O Santos consegue esse acesso. E para isso, o Santos vai ter o retorno, o Fábio Carille vai ter o retorno do Gabriel Brazão no gol. Ele cumpriu suspensão contra o Ituano, Diógenes deu conta do recado, mas volta para debaixo das traves. Por outro lado, Fábio Carille ainda não vai ter o Jair segue fora dos jogos, né, em tratamento de uma inflamação do músculo direito do quadril. E o Luan Pérez, que também ficou fora da última partida, ainda é dúvida para esse confronto. Ele está se recuperando de um estiramento muscular na região das costas. Não é nem algo relacionado aí, foi realmente um mau jeito, segundo o Fábio Carille falou. Além dos 2 zagueiros, o caso do Miguelito também, ele continua ali tentando ganhar peso, condicionamento físico, porque ele perdeu mais ou menos aí 6 quilos por conta de uma virose que ele teve. Então, esses 3 jogadores aí devem seguir de fora para esse confronto contra o Vila Nova, mas o Gabriel Brazão volta para o gol. Mais de 10 mil ingressos vendidos para essa partida de sábado. O torcedor do Santos quer, enfim, uma vitória a mais em casa para, de fato, confirmar esse acesso, que só vai vir depois das 6h30, né? 8h30 da noite aí do domingo, caso o Ceará tropece na rodada, tá certo? Essa conta é facinho, gente. Até o Thiago Salazar consegue fazer. Até você, Salazar. Salazar já tá meio confuso aqui, viu, Você Marina? vai ver, eu fiz um monte de conta hoje também, a gente vai mostrar daqui a pouco lá do Corinthians. Lá. Você recapitulou umas 3 vezes? Leu, releu, treleu? Sempre. Hoje em dia com calculadora fica mais fácil. Mas assim, o acesso do Santos já está praticamente sacramentado. É isso que até que eu ia perguntar. Né? O Salazar está lá próximo, está em Santos. A torcida quer o título, um futebol bonito ou apenas subir para Série Elite? O que eu escuto lá em Santos, Paulo, e eu não concordo, é assim, a gente tem que subir, ponto final. E eu falo, cara, tanto mas... faz em primeiro e segundo? Faz, subir, assim, ninguém aguenta mais, quer subir, sabe que vai conseguir e tudo mais, mas eu percebo, assim, desses 3 sentimentos que você me falou, em Santos, quando eu converso com o pessoal, o sentimento o negócio é subir, ponto final. Então já subiu. Não, já subiu. Já subiu. Eu penso o seguinte, é pouco, o Santos parecia um produto do meio, repito, ele não, foi um acaso, caiu, mas chegou lá embaixo, mostrou que é mesmo um time de Série A e passou sobrando. Não foi o caso. Não foi. Foi, ficou ali, até penou, teve crise. Né, não era para ser assim. E faz muito bem o Santos, essa informação é importante para mim da Marina que ela falou agora, já pensar no ano que vem. Porque com esse time desse jeito, no Brasileirão da Série A, vai disputar para cair ou vai cair de novo. Então tem que mudar muita coisa. O Santos está penando para subir na Série B. Desse jeito, na Série A não vai rolar. Então você tem que pensar lá na frente. Você tem um presidente experiente. Tem, sim. Então mas eu creio que... o Vasco caiu com o Eurico. Mas dar tempo ao tempo. O Vasco caiu com o Eurico. Mas ele não pode hoje, faltando 4 rodadas, já pensar ou falar em contratações de jogadores. Não precisa falar, mas tem que começar a planejar. Mas tem que segurar, né? Até porque, como a própria Má falou, os resultados ainda não é que, matematicamente, não é que subiu. Mas assim, Paulo, vai subir. Vai subir, claro, a gente só não sabe qual rodada. Eu, sinceramente, aí pra mim isso vale pra qualquer clube. Se eu fosse santista, eu ia torcer pra não subir agora. Porque sobe pela televisão, vai jogar no sábado, o outro time joga no domingo, dá o resultado, subimos, você tá no sofá de casa. É muito mais legal isso acontecer no estádio. Ganha o jogo, agora subiu, aí você faz a festa no estádio, você não concorda? Ah, entendi. Porque senão a festa vai... Não deixar de subir esse ano, é agora. Não, deixa pra próxima rodada. Eu tô falando porque assim, porque o Santos vai subir. Eu acho melhor já subir E esse negócio de comemorar do sofá é tão sem graça. É nada. Putz, eu acho o negócio chato pra caramba. Jogo pra São Paulo. Precisa ver o Mundial do Corinthians. Chato pra caramba. Chato é não comemorar, chato é você ficar Isso acontece até título, né? Tem time que é campeão assim, pela televisão, você tá assistindo, aí dá um resultado, é campeão. Pô, legal no estádio, cara. Vamos pra academia de futebol, conversar com o Alexandre Silvestre, que está de visual novo. Boa noite, Silver. Teve punição à torcida organizada do Palmeiras?
Teve, Michele, tudo bem, querida? Um beijão pra você, Paulinho, Salazar, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Palmeiras que após 2 dias de folga se reapresentou nesta tarde na academia de futebol, visando o clássico, o derby da próxima segunda-feira contra o Coringão, na casa do Corinthians, em Itaquera, na Neoquímica. Um jogo que vale muito para os dois. O Palmeiras brigando por título, 3 pontos atrás do Botafogo. Corinthians que conseguiu colocar a cabecinha de fora da zona do rebaixamento, tentando escapar da queda para a Série B. O Palmeiras deve ter algumas mudanças, por exemplo, a volta do Aníbal Moreno ao meio-campo, ele que cumpriu suspensão automática, volante titular, jogador que vem fazendo falta, ou que fez falta na partida contra o Fortaleza, tanto que a gente viu em alguns momentos ali a falta de um marcador mais implacável, que é o caso do Aníbal Moreno, ali protegendo o sistema defensivo na meia cancha. O Marcos Rocha, de contrato renovado por mais uma temporada, também fica à disposição, talvez até inicie entre os titulares. Eu imagino que o Abel Ferreira esteja com uma dúvida, e aí provavelmente ele vai trabalhar aqui dentro do CT do Palmeiras o time para o jogo contra o Corinthians, que seria a permanência ou não do Felipe Anderson numa das beiradas do campo. O Maurício, que voltou de lesão muscular já no jogo contra o Fortaleza, entrou no segundo tempo, aparentemente está bem na questão física, pode ser que ele volte ao time como titular. O Felipe perca a posição, acho difícil tirar o Veiga agora, que marcou o 100º gol dele com a camisa do Verdão, sendo o artilheiro do Palmeiras no século XXI. Então essas são as questões de dentro de campo. Fora de campo, vocês vão se lembrar que não nesse último domingo, no anterior, teve um ato terrorista, eu chamo assim, de torcedores do Palmeiras para cima de torcedores do Cruzeiro na rodovia Fernão Dias. Houve um encontro, uma emboscada, os palmeirenses partiram para porrada, dezenas de feridos, uma morte ali no pátio do pedágio da rodovia Fernão Dias. E a Federação Paulista de Futebol, na questão esportiva, barra a partir de agora a mancha verde nos estádios. Mas o que significa isso? Não são os torcedores que estão barrados, e sim os uniformes da torcida organizada, os instrumentos, as bandeiras, elas já não podem ser utilizadas mesmo, né? Voltou aquilo que estava vigorando por tanto tempo, né? Não tem bandeira no estádio, mas faixa, instrumento, a camisa da torcida organizada. Então os caras podem entrar, mas a indumentária, as alegorias referentes à mancha verde, não. Enquanto isso, na questão criminal, a polícia pediu prisão preventiva para 6 torcedores ligados à Mancha Verde. E pelo que eu apurei, tem gente grande aí no processo, gente da cúpula da torcida. A Mancha Verde, por sua vez, diz que não preparou nenhuma emboscada e que não pode ser responsabilizada por atos isolados de outros torcedores. Então, essa é a questão de momento dentro e fora de campo. Aqui do meu lado, alguns torcedores, porque o treino nesta tarde aconteceu nesse período vespertino. Então, sempre que o Palmeiras treina, na saída dos jogadores, tem uma galera aí que acaba aparecendo aqui para pegar autógrafo. O Maurício parou um pouquinho, fez selfie com a rapaziada e tá aquela alegria. Palmeiras que vai ter um encontro com o Botafogo na 36ª rodada. O Botafogo decide a vaga para a final da Libertadores só se botafogar muito além da conta, né? Porque ganhou de 5-0 do Peñarol na ida, pode perder de 4 hoje à noite lá no Uruguai, que mesmo assim avança. O Botafogo deve ser finalista contra o Atlético Mineiro. A final da Libertadores num sábado, dia 30 de novembro, e por isso a CBF está prestes a divulgar uma mudança na data do jogo do Palmeiras contra o Botafogo. Num primeiro momento, dia 1º de dezembro, um domingo, um dia depois da final da Libertadores. Esse jogo vai ser antecipado, muito provavelmente, para terça-feira dessa mesma semana, dia 26 de novembro. É no Allianz Parque, com o setor norte fechado, porque no dia seguinte, na quarta, dia 27, tem o show do Rei Roberto Carlos. E a W Torre, que administra o estádio, a Real Arenas, na verdade, vai fazer uma força-tarefa para o Palmeiras jogar na terça,
a confirmar pela CBF. Joga na terça para 30 mil pessoas, um pedaço do estádio interditado. O palco sendo montado na madrugada para o show de quarta-feira. Já já volto para falar de Abel Ferreira e desses 4 anos incríveis do português no comando do Palestra. E o Palmeiras, então? O que vocês têm a dizer do Verdão? Bom, na realidade, o Palmeiras precisa fazer um belo jogo contra o Corinthians, né? Na Neoquímica, até porque precisa do resultado. O Botafogo joga contra o Vasco, um jogo difícil também, no dia seguinte. Então, se o Palmeiras quer ganhar esse título, não pode mais perder pontos como tem perdido aí nos últimos jogos. E também não jogando bem, né? Não jogando bem. Nós não estamos vendo esse Palmeiras descansado, que o Abel tanto queria jogar bem. Eu creio que o próprio palmeirense está pedindo um futebol mais fluindo, com mais dinâmica, com mais chegada. Nós vimos aí as reclamações do próprio treinador em cima do Felipe Anderson, que eu, por mim, colocaria o Dudu para sair jogando. Mas aí ele também não deixa Salazar no Dudu. A situação do Dudu tá muito complicada. Mas a impressão que eu tenho, precisa jogar. A impressão que eu tenho é que o Dudu tá em contagem regressiva para ir embora. Não adianta. Depois daquele caso lá, ele foi muito mal. Depois daquilo, nunca mais a relação voltou a ser a mesma. Todo mundo sabe que a Leila não quer mais ele no Palmeiras. Mas se não quer, não sei como ele. Não mas tem tem nada contrato. a ver. Não tem nada a ver. O cara tem contrato, tem que pôr para jogar. Não, mas tem que pôr para jogar. Tem um técnico para pôr para jogar. Se ele não tá colocando, deve ter algum motivo. Será que o Dudu tá rendendo como ele já rendia? Será que o Dudu tá com toda essa vontade de jogar pelo Palmeiras como ele já teve, como ele já mostrou? Mas não se fala muito, Salazar, sobre minutagem? Tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Dudu quis sair do Palmeiras, certo? Ficou muito claro que ele quis sair. Aí deu aquele problema com o presidente. Depois disso ele passou a jogar pouco. Será que é coincidência? Será que nos treinos o Abel não tá vendo? Ele não tá polemizando, mas não tá pondo para jogar. Deve ter algum motivo. O Abel, pelo que a gente conhece, competitivo, sério, concentrado e tudo mais, assim, eu duvido que se o Dudu tivesse comendo a bola no treino, mas ele entrou no segundo ele não ia tempo. colocar o cara, não vai jogar comigo por birra. Mas o Abel não me parece o perfil de birra, do cara que vai fazer birra. Não me parece que ele tem esse perfil. Então, pra mim, se o Dudu não tá jogando, tem algum motivo pro Abel não tá escalando. Mas ele só entrou no segundo tempo porque o Felipe Anderson deu um passe, em vez de ir pro mano a mano, ficou bravo. Aí o Abel ficou bravo com ele e colocou o Dudu logo em seguida, porque 2 minutos, 3 minutos antes, ele já tinha feito 2 substituições. Isso. E não colocou o Dudu. A impressão que deu é que não era ideia. Mas Paulo, agora, por mim, se você tem um jogador no elenco como o Dudu, tem que jogar. Não você acho vai que tem ficar que jogar. 4, 5 jogos aí. Tem que jogar. Ele tem um grande elenco. Por exemplo, ele tem o Felipe Anderson. Eu digo porque tem que jogar. Eu digo o Salazar, porque é um jogador que sabe jogar um clássico. Não, pode ser. É um jogador que sabe jogar. Ele sabe dar importância e sabe que vai ser cobrado. Então aí que tá o treinador. Vou pôr o jogador, ele vai ser cobrado. E aí. Esse jogo ganhou muito mais peso pro lado do Palmeiras. O Palmeiras está 3 pontos atrás do Botafogo. O Palmeiras tem uma vitória a menos que o Botafogo. Então, o outro critério de desempate, se não me engano, é gols marcados ou é saldo. O Palmeiras tem que ganhar esse jogo. E o Corinthians também tem que ganhar? Então, exato. Então, assim, é uma final de campeonato para os dois. Ficou mais pesado para o Palmeiras agora por causa do empate com o Fortaleza. Sim. Você deixou ali de ganhar 2 pontos dentro de casa, você vai ter que recuperar fora contra o Corinthians. Torcer pro Botafogo perder. Não ele vai ter que secar e vai ter que vencer o derby, o maior clássico do Brasil, fora de casa. Tudo bem, o Corinthians está numa fase complicada. Mas o Corinthians pode empatar. Está numa fase complicada. Era bom empatar, ó. Que aí o Corinthians o empate não é bom para nenhum dos dois. É verdade. Tá para nenhum dos dois. Porque o Bragantino... O Corinthians ainda é aceitável, mas pro Palmeiras é tenebroso. O Bragantino joga com o Cuiabá e aí você tem Atlético Paranaense contra o Vitória. Esses resultados aí... É a chance do Corinthians disparar. Ô, diretor, a gente tem essa tabelinha para mostrar o que acontece se o Corinthians perder e se os outros dois ganharem? Então, calma, vamos por partes. Primeiro eu vou dizer o seguinte, que o Corinthians soltou os bastidores da vitória para cima do Cuiabá. E o discurso do paraguaio Ángel Romero chamou a atenção, hein? Vamos assistir. Sempre fala, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Hoje a gente tem uma única oportunidade. 90 minutos para sair e nunca mais voltar a essa situação. Tá bom? Bora, bora, bora! Y hoy tenemos una posibilidad única de salir de esa y voltar nunca más.
que a gente saiu dessa situação. Mas ainda falta, como falei antes do jogo, 31 rodadas a gente conseguiu sair. E faltam 2, 3 rodadas a mais que a gente se concretar a vitória e a gente sair da vez. E a gente vai começar a desfrutar esse time, porque, cara, esse time estando bem, estando numa situação diferente, cara, vocês vão curtir é outra coisa, é outra coisa. Mas comemora hoje e a gente sabe o compromisso que tem quinta-feira. Compromisso que a gente vai para o Paraguai a jogar uma final. Puxa Ó, vida. pra mim, tudo que a gente ouviu deixa muito claro que, óbvio que tá todo mundo preocupado ainda com o rebaixamento e tudo mais, mas essa fala do Romero deixa claro, o Corinthians está em duas frentes na mesma pegada. Não tem esse papo de prioridade. Discutiu-se por tanto tempo e na coletiva era, não, o Brasileirão é prioridade, mas a gente falava hoje aqui, não. Mas na prática não parecia. E agora, pra mim, tá muito claro, o Corinthians vai levar os dois com força máxima na mesma pegada. Eu ainda entendo que o Brasileirão deveria ser a prioridade se total. classificar para a Libertadores e se classificar para a Copa do Brasil. Eu sei, mas é que nada disso compensa um rebaixamento. Não, tudo Nada, bem, Salazar, nada disso. mas na cabeça do Ramon e dos jogadores, eles também estão pensando nisso. E até o próprio torcedor. Quando eu perguntei para você o que está acontecendo lá na Baixada, no Corinthians não. No Corinthians, o torcedor não. O torcedor quer ir até a final e quer sair do rebaixamento. Então são duas frentes aí. Não e vai ter tem essa jogadores para chegar. Tem jogadores para chegar. Agora, o Ramon precisa escalar melhor essa equipe aí. Não, ele só precisa voltar a fazer o que deu certo. Para mim é o seguinte, o Ramon chegou, ele melhorou consideravelmente o time do Corinthians, tanto em resultados quanto em disposição tática, estratégia, organização. A gente viu o Corinthians muito melhor. Após a chegada do Ramon, ele cometeu falhas, errou aqui, claro, normal, não vai acertar tudo. Mas, contra o Flamengo, depois contra o Racing, o que complicou o Corinthians é quando o Ramon quis inventar. Ele montou um time com 3 zagueiros, deu certo. Ele montou um time no losango no meio de campo com 3 volantes, deu certo. Ele montou um time no 4-4-2, deu certo, com 2 atacantes. E aí, contra o Flamengo, ele quis inventar uma estratégia que o Corinthians, eles mesmos falaram que nunca tinham treinado. Contra o Racing, a hora que machuca o José Martínez, ele põe o Romero e vai para um 4-2-4 e o time claramente se perde em campo. Então, assim, na minha opinião, é só o Ramon não querer inventar a moda agora. Porque agora também, convenhamos... O próprio jogo contra o Cuiabá, as substituições, de novo. E na hora que você ele tirou, não pode, Santana morreu. O Igor Coronado já está suspenso. Para que você vai colocar o Garro? Porque se o Garro tava pendurado. Sim. E o Garro, numa entrada que ele desse, ele ficava fora do clássico. A pergunta que eu tenho quem tem que ser o titular contra o Palmeiras? O Memphis ou o Romero? Já. Pensem, vocês respondam. Já vocês respondem. Já. Tá bom. Música de suspense, já. E eu deixei uma pergunta no ar. Ah, mas essa é fácil, claro que é o Memphis. Sim. O Memphis tem 2 gols, 3 assistências, participações diretas em 3 pontos, claro, né? Em que gols é de 3 Memphis. pontos. Sim, eu nem acho que ele tá jogando, assim, tem gente Romero já na empolgada, arena né? não faz um monte de Às vezes gol? estão falando do cara, o cara, assim, pra mim ele fez jogos ok, não jogou muito bem nem mal, fez jogos ok, mas ele tem sido importante. E a presença dele é importante. Ele só vai melhorar jogando. Então tem que pôr pra jogar. É titular e só assim ele vai continuar crescendo. Essa fala que eu tô falando do Dudu. Não, mas situações diferentes. Um tá pedindo pra sair, o outro tá chegando. Mas tá no grupo, tem contrato, tem que jogar. Ele não é artilheiro da arena e tudo mais. Não dá pra comparar. Agora, você não pode deixar o Memphis até o final do jogo e colocar o Romero e jogar o Thales lá pra trás pra marcar. O Memphis estava cansado no final do jogo contra o Cuiabá. O Ramon, as substituições que ele fez, eu não gostei. Então, precisa entender também, o jogador, até quando ele pode dar o máximo dele, fica em campo. Não deu mais, tira, põe outro mais fresco. Eu até concordo com isso e tudo mais, mas sinceramente, pra mim, o Corinthians chegou numa situação da temporada, falta aí, 40 dias, um pouco menos de 40 dias, para terminar a temporada do Corinthians, tá? Isso aí dá o quê? 8, 9 jogos. 9 jogos. O Corinthians tem pela frente. Cara, acabou. Assim, essa história de estratégia, jogar bem. O Corinthians precisa ganhar os jogos.
Mas é isso mesmo que eu tô falando. Já nem importa mais como. Mas um jogador Precisa, a menos assim, hoje, ganhou do Cuiabá, não jogou nada contra o Cuiabá. Tomou sufoco não tem problema. finalzinho. Não tem problema. Não jogou nada contra o Cuiabá, mas não tem problema. Quando ele chegou num ponto da temporada, a situação no brasileiro é tão delicada que ele tem que ganhar. Não interessa mais se jogou bem, se jogou mal. Tantos jogos que jogou bem não ganhou. Então, assim, agora, meu amigo, é ganhar. Foi lá, jogou mal com o Cuiabá, mas ganhou. Pronto, é isso aí, um abraço. É isso aí, 1 a 0, se classificar contra o Racing jogando mal, é isso aí, valeu, um abraço. Claro que a gente tem que estar atento, a gente é crítico, vai analisar, vai avaliar, mas, meu amigo, chegou um momento da temporada do Corinthians mas que... sofre, hein? Hã? Torcedor Tá sofre, louco. hein, cara? Jogo com o Cuiabá foi horroroso. Torcedor horroroso sofre, o jogo com o Cuiabá, E aí, cara. se o Corinthians ganhou, perder tá bom. do Palmeiras e os adversários... O Vitória ganhar e o como que Atlético fica? Paranaense ganhar. Exato, é por isso que Tem aí a tabela? a situação é complicada ainda, cara. Olha a classificação. A gente vai mostrar para vocês. Espera aí. Então, olha só. Se o Corinthians perde do Palmeiras, ele vai continuar, ter que levantar. 35 pontos. 35 pontos, Isso. ele continua com 35 pontos. Isso aí. Aí, vamos virar a página, diretor? Olha o que acontece, ele está em 15º lugar. Aí, se ele perder do Palmeiras, continua com 35. Aí, o Atlético Paranaense vai jogar, certo? Vai jogar. Ganhou o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um jogo a menos, hein? Atenção. É contra quem que ele joga? O Atlético Paranaense contra o Vitória. Aí, se o Atlético Paranaense ganhar, olha aí já passou o Corinthians. Vai para 37. E se o Vitória ganha, pior ainda, porque o Vitória aí se distancia. Não, mas o Vitória já tá para cima do Corinthians. Então, se distancia. Não, mas tudo bem, mas aí pior é o Atlético. Mas o Atlético tem um jogo a menos. Atlético Paranaense e Vitória, lá embaixo é Juventude e Fortaleza. Ó, se o Juventude, acho que não vai ganhar do Fortaleza. Juventude e Fortaleza, é difícil pro Juventude. É. E é Red Bull e Cuiabá, Mi. Red Bull e Cuiabá. Os dois na zona, ó. Eles então, se enfrentam. Então, o Red Bull vai querer de todo jeito ganhar. Sim. Se ele ganhar, Sim. vai para 37, passa o Corinthians. Sim. Exatamente. E aí o Corinthians volta para a zona de rebaixamento se perder do Palmeiras. Então, aí. se Red Bull ganhar e Atlético Paranaense ganhar e o Corinthians perder o derby, que não é difícil de acontecer, porque o Palmeiras Juventude precisa aprontar ganhar contra também, o Fortaleza também. o Corinthians volta aqui para a zona de rebaixamento. O máximo que o Corinthians nesse jogo precisa um empate. Mínimo, Empata, não, mínimo. o mínimo. Um empate e depois vai com outro Vitória lá e precisa ganhar. Mas aí, você tem a ponta da tabela, diretor? Um empate e uma vitória, tudo bem, mas se ganhar os dois, Vamos aí botar a sim. ponta da tabela, o Palmeiras lá. O Palmeiras ganhando vai empatar com o Botafogo. Deixa eu ver, peraí. Sim, empata vamos com o voltar Botafogo lá. por um Ó lá, dia. Ó, 61 empata com o Botafogo com 64. Se o Botafogo perder, vai continuar empatado com o Palmeiras. Quer dizer, Botafogo ele pode até Botafogo perder. e Vasco, é clássico. Ou se o Botafogo perdeu, se empatar, ele ainda fica à frente do Palmeiras, mesmo o Palmeiras ganhando o derby. Então, quer dizer, o Palmeiras não tem alternativa. Não tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar. Ele tem que ganhar o Tem derby. que ganhar. É um Porque jogo difícil. se o Palmeiras perde pro Corinthians e o Botafogo ganha... Aí eu não quero nem A falar missão do Botafogo é chegar com margem. O Botafogo tem uma missão. Se chegar com 6 pontos no jogo até contra o o encontro Palmeiras. com o Palmeiras. Porque o encontro com o Palmeiras, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. era Ele é muito. Não. Allianz, né? É no Allianz, não. E ele é muito perto da final da Libertadores que o Botafogo vai jogar. Então a gente não sabe como é que o Botafogo vai chegar lá. Então qual que é a missão do Botafogo? Chegar para jogar com o Palmeiras com margem para, quem sabe, poder perder aquele jogo. Sim. Porque depois ele dá sequência na temporada. Aí só faltam 2 rodadas. Exatamente. É complicado. O Corinthians, claro, muito legal. Saiu da zona de rebaixamento com o mesmo número de jogos que a galera que está ali embaixo, dentro da zona. Mas a situação ainda é muito delicada, principalmente por causa dessa rodada aí. Esse final de semana é um final de semana... É vantagem você, agora como jogador, né? Isso eu acho que tem coisa que a gente não tem muito como opinar. O Corinthians vai jogar segunda-feira, sabendo dos resultados, esses todos que a gente está falando. Então ele vai chegar na segunda sabendo o que ele precisa fazer. Isso é vantagem ou é desvantagem? Não é desvantagem, porque você fica com a cabeça. Tem que ganhar. Mais pressão. Mas ele pode entrar falando, se eu empatar, tá bom. Não, de repente dá uns resultados ali, o Corinthians de repente hoje, bate uns resultados que deixa o Corinthians numa situação de mais tranquilo. Mas o Corinthians hoje não pode nem pensar nisso. O jogador hoje do Corinthians é ele não pode. Mas entrar precisando dos 3 pontos. Num clássico, não, tem que ganhar, é sempre vitória. Jeito, claro. Um clássico você não pode nem pensar no empate. Ainda mais em casa. A cobrança que vai vir por parte dos torcedores. É engraçado que tem palmeirense mandando aqui, infelizmente o Palmeiras não vai ganhar do Corinthians.
Palmeirense? É, palmeirense. É porque o palmeirense tá meio desanimado aí. Torcedor é paixão e momento. Acabou de ter uma decepção com Fortaleza em casa. O cara ainda tá com o coração, ainda tá doído. Eu tava na redação. E aí, Felipe, vai ganhar? O Palmeiras vai ganhar? Não sei. Eu acho que os palmeirenses doeu. E o meu tio que também é palmeirense, ele também fala, não, acho que não vai ganhar, não. Sentiram. O negócio que Fortaleza, eles deram uma sentida. Mas isso aí ganha um clássico pra todo mundo. Eu não sei se vai ganhar, não. Também não sei. O São Paulo só volta a jogar na terça-feira que vem contra o Bahia pelo Brasileirão. Mas o dia hoje, lá, foi agitado no Tricolor, com alguns anúncios importantes. E quem conta tudo pra gente é o José Paes. Fala, Mi, tudo em paz, querida? Beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Pois é, o São Paulo promoveu uma entrevista coletiva aqui no estádio do Morumbis para anunciar uma parceria até 2030, ano do centenário do clube, uma ação inédita, um contrato de patrocínio por 6 anos. Inclusive, essa empresa que assinou com o São Paulo é uma empresa de consórcio e investimento, já estampa a própria marca na camisa do São Paulo Futebol Clube. Obviamente, com um contrato de 6 anos, ele prevê reajustes. Você tem aí taxas que vão ser reajustadas. Agora, o que mais importante não é só o valor fixo do patrocínio, como a Tati aqui explicou. O São Paulo também recebe uma parte do variável. Então, quando o torcedor, no exemplo que a Tati deu aqui, realiza o seu sonho, troca o seu carro, compra uma casa, enfim, adquire um bem, uma parte da taxa de administração retorna também para o São Paulo. Eu poderia dizer o seguinte, olha, eu vou investir tudo em futebol e tentar mais conquistas. Mas eu não posso, a responsabilidade de um clube grande, e nós já tivemos exemplo de clubes que se tornaram SAF não de forma estratégica, mas por necessidade. Nós não podemos fazer isso com o São Paulo. A responsabilidade é suportar o torcedor, que ele quer título todo instante, e nós vamos brigar para tê-los. Nós fomos campeão da Copa do Brasil, da Supercopa e do Paulistão de 21, com um clube, com um time razoável. Depois da entrevista coletiva, o diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, conversou com a imprensa sobre outros projetos para o centenário do clube e falou sobre a possibilidade de uma reforma no estádio do Morumbis. Nós temos um acordo inicial com a W Torre, que ela tem até o final desse ano, para apresentar para o São Paulo um projeto completo do estádio e reforma e ampliação do estádio do Morumbis. Apresentado do ponto de vista total, custos, design, parcerias, modelo de negócio. Isso deve ser apresentado para o São Paulo até o final do ano. E aí a gente tem um período de entendimento, de análise interna. E havendo isso, acordo contra isso, a gente vai primeiro passar para os órgãos internos do São Paulo. Nós vamos aprovar em todos os conselhos, aprovar com a coletividade São Paulina interna, com os sócios. Depois, num segundo momento, a gente vai mostrar isso para a torcida do São Paulo. São Paulo, minha querida Michele, amigos que acompanham o Gazeta Esportiva, que recebeu uma sondagem do Newcastle da Inglaterra para a contratação do jovem William Gomes, cria de Cotia e que tem apenas 18 aninhos. Vale lembrar que o William tem contrato com São Paulo até o final de 2028 e uma multa de 120 milhões de euros, algo aí em torno de 735 milhões de reais. Essas foram as notícias de hoje do São Paulo aqui no Gazeta Esportiva. Até uma próxima, gente. Bom, e o William, o que vocês acham? Cara, eu acho que é muito cedo. Ele tem contrato aí, como disse bem o Zé, até 2028. Se quiser, paga, ué. Muito jovem, 18 anos, pro Newcastle. Não sei se seria uma boa para ele, não sei quanto o Newcastle pensa em oferecer. São Paulo seria tudo é dinheiro, se chegar aí, porque vou pagar a multa, vende na hora, não tem nenhuma dúvida. Mas como a gente sabe que a proposta não vai ser pelo valor da multa, a multa nesse ponto nem significa muita coisa, é só uma proteção ao clube, para a decisão ficar com o clube. Tudo depende de quanto ofereceriam, nem sabemos se vai oferecer, foi uma consulta. Dependendo do valor, você fala, vende amanhã. Agora, se não for um valor astronômico, como eu acho que não vai ser, cedo ainda para vender o menino. Eu também acho, até porque é um garoto muito promissor, né? É um garoto promissor. Na primeira começou jogando, depois começaram a vir algumas pressões para cima do garoto. Eu creio que seria um bom momento do São Paulo ainda para a próxima temporada segurar e ver se ele decola. Também. Colocar, se ele decola, aí sim. A gente volta a falar com o Silvestre. Silveiro, o papo agora é sobre o técnico Abel Ferreira, que completa
4 anos de Verdão hoje e já tem clube europeu de olho, né? Toda vez que começa, chega final de ano, todo final de ano é clube europeu, é clube árabe, é clube da Portugal, de todo lugar. Mas isso europeu? Será que tem verdade. Será que algumas coisas tem verdade nisso aí. Final de ano é esse tremendo. Eu quero saber, isso aí é fato ou é boato, Silvestre? Ai, meu Deus. Silvestre sabe. É boato, é rumor, é um zum que cresceu lá em Lisboa, lá em Portugal, no Sporting, time que o Abel defendeu como jogador e depois iniciou a carreira de técnico na base do Sporting. O Sporting de Portugal está perdendo o treinador para o Manchester United da Inglaterra. E aí rolou mobilização nas redes sociais, conversinha pra lá e pra cá, pô, vamos trazer o Abel. Torcedores querendo o Abel Ferreira, foi jogador do Sporting, o Abel tem uma relação de muito carinho com o Sporting, né? Agora, no final do ano passado, não era rumor nem boato, não. O fato não se concretizou, o Abel mudou de ideia, mas ele ia para o Catar. E aí mudou de caminho, foi convencido pela família, enfim, depois das férias, e decidiu ficar. Mas o Sporting está perdendo o técnico dele e aí pinta no radar o Abel Ferreira. Só que o Abel ganha muito mais do que o Sporting pode pagar para um técnico de futebol. Pelas apurações que eu fiz, talvez 3 vezes mais o salário do Abel aqui, e os impostos lá em Portugal são muito mais elevados do que os do Brasil, que já são altíssimos. Então acho muito pouco provável, até porque a Leila, que deve ser confirmada por mais um período como presidente do Palmeiras no final do próximo mês na eleição, vai jogar um novo contrato na mão do Abel para que ele renove até 2027. Abel que também no dia 30 de outubro, como hoje, só que em 2020, durante a pandemia, foi anunciado formalmente, oficialmente pelo Palmeiras, como novo treinador. Obra do presidente Maurício Gagliotti. Que achado, que casamento perfeito. O Abel atravessa o Atlântico imaginando que fosse ficar por aqui uns 4 meses e tomar um pé nos fundilhos, como normalmente ou costumeiramente acontece no futebol brasileiro. Um técnico ainda sem experiência, sem títulos, e deu no que deu. Ficou muito mais do que 4 meses, está há 4 anos, é o técnico mais vencedor da história do Verdão, com 10 títulos, junto com Oswaldo Brandão, e recebeu uma homenagem hoje aqui na reapresentação, um quadro e tal, e fez uma declaração de amor à família Palmeiras, diz aí, Abel. É verdade, o tempo passa rápido. O que no início pensava que poderiam ser 4 meses, viraram 4 anos. Ao longo desta jornada, já choramos juntos, já perdemos juntos, mas principalmente já ganhamos juntos. Agradeço de coração a todos que me ajudaram nestes 4 anos. Em especial, como tinha que ser, aos nossos jogadores, de forma carinhosa, à minha família e também à minha comissão técnica. A cada um dos funcionários da Academia de Futebol, a cada membro da direção e, como tinha que ser, a cada um dos mais 16 milhões de torcedores palmeirenses. O meu muito obrigado. É uma honra e um orgulho tremendo fazer parte deste clube. Obrigado por tudo e obrigado por tanto. Avante palestra! Entre erros e acertos, infinitamente mais acertos do que erros, Abel Ferreira tem 10 títulos. Os números do Abel e da comissão técnica dele são impressionantes: 313 jogos, 180 vitórias, 77 empates, apenas 56 derrotas. E os 10 títulos, como os títulos de Oswaldo Brandão, os 2 técnicos mais vencedores. O Abel tem no currículo e nessa prateleira de títulos pelo Palmeiras 2 Libertadores, 2 brasileiros, pode conquistar o 3º nesse ano, 3 paulistas, 1 Copa do Brasil, 1 Supercopa e 1 Recopa Sul-Americana. Acho que tá bom, né? Ai, esse videozinho do Abel. Já. Primeiro que ficou meio para baixo, né? Não ficou feliz, esfuziante. Olha, foi muito bom estar com vocês nessa nave pousando na telinha numa quarta-feira.
Você queria ver ele falando. Eu queria ver o olho no olho do Abel. Faltou espontaneidade, né? Falar o que... Senta ali. Primeiro que tinha que ter uma entrevista coletiva, né? Segundo, falar, Abel, o que significou pra você esses 4 anos que você tá aqui no Palmeiras? Sim, concordo. O Palmeiras foi mais importante pra você ou você foi mais importante pro Fala Palmeiras? aí, momentos mais bacanas, Momento mais curiosos. emblemático. Sim. O que até hoje, né? Turma de mídias sociais do Palmeiras ficou devendo. Ficou devendo. A nossa equipe aqui ia fazer uma coisa videozinho que ele nem mostra a isso cara, foi no perfil cara. dele. A mídia E social outra dele coisa, tá ruim. demonstra a importância que foram esses 4 anos para ele ter colocado Porque uma nota. o Palmeiras então, não se é fez tão nada? importante, fala. Busca uma coletiva de imprensa como a própria Michelle falou. É muito media training, tudo muito fechado, tudo muito, enfim. Eu acho que ele quis falar alguma coisa, mas acho que seria bonito ele falar. Olha, eu, nesses 4 anos aqui à frente do Palmeiras, foi muito importante pra mim, minha vida mudou, eu não conheci o Brasil, trouxe pra cá, apostando num projeto, mas falar olhando, sabe? Olhando pra câmera, olhando no olho, fica só esse blá 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 aí. Outro tipo de entrevista, né? Outro tipo, tudo tão frio. Ai, ó, chega, Paulo. É muito lamentável. Vamos voltar a falar do Corinthians. Ô, Paula, era bom a época assim, ó, que a repórter chegava aqui assim, você, ó. Paulo Sérgio, não sei o que lá, entendeu? É, o seu Garrafa, né? Na hora do vestiário. Paulo Sérgio, mas naquela trocando. época ele não era pesado. Né? Naquela época ele tava mais leve. Olha, eu tô elogiando, ele falou que era pesado lá atrás. Quem era pesado, Garrafa? Ele falou. Você era pesado? Não, ele falou que o Garrafa. Nossa, o veneno, morde a língua e morre envenenado. Viu? Eu te defendi, viu, Garrafa? Você viu? Vamos mudar assunto. Nosso xerifão vai meter pega o homem aí. Um xadrez aí, vocês. Salazar, tem muita gente feliz com o retorno do Yuri Alberto pro time. Depois do atacante ter cumprido a suspensão no Brasileirão. Então conta sobre isso pra gente. Efeito suspensivo? Ele foi condenado, ele teria que cumprir suspensão contra o Palmeiras, o Corinthians entrou com recurso e vai ter um julgamento para julgar a condenação. Então, enquanto isso, ele fica livre para jogar. Por isso que ele vai poder jogar contra o Palmeiras, está liberado e para muito corintiano isso é um alívio. Apesar de tantas críticas, falam tanto do Yuri Alberto, a gente tem uma telinha aí para mostrar como o corintiano tem motivos para estar feliz com o retorno dele agora. Cadê? Vamos botar. Olha ali, ó. O Yuri Alberto é o vice-artilheiro da temporada no Brasil. Ele perde para o Pedro. Só para o Pedro. O Pedro só perde para o Pedro, que se machucou, né? 43 jogos, 30 gols, 8 assistências. Tem o Pedro. Olha o Yuri Alberto, 50 jogos, 23 gols e 6 assistências. Aí na sequência, o Lucheiro com 56 jogos, 23 gols e 5 assistências. O Flaco é o quarto com 54 jogos, 21 gols. Olha, tá pertinho do Yuri Alberto, hein? E mas jogou 4 jogos a mais e tem menos gols. O Hulk, quinto colocado, com 44 jogos, 19 gols. Ô, letra pequena, 11 assistências. A questão aí nem é o ranking do Brasil todo. O que a gente fez? A gente pegou os 3 primeiros. Então, isso é um ranking mesmo. Pedro, Yuri Alberto e Luceiro. Eles são os 3 artilheiros do Brasil nesse momento. No Brasil inteiro de Série A, falando de Série A, os 3 que mais fizeram gols no Brasil, tá? Então, o Yuri Alberto só está atrás do Pedro. O Pedro está machucado, será que não vai passar? Vamos ter que aguardar. Outra coisa, depois a gente separou ali Hulk, pegamos até exemplos do Valência, do Paulinho, do Luceiro, todos são grandes destaques. Gabigol. E o Yuri Alberto tem mais gol que todos eles. Tem Mesmo mais gols que o Valência do Inter. Grosso, né? Todo mundo fala, que mais gol que o Paulinho do Galo, mais gol que o Hulk do Galo, mais gol que o Gabigol do Flamengo, mais gol que mais? Enfim, o Flaco Lopes do Palmeiras, mais gols que o Caleri do São Paulo. Enfim, o Yuri Alberto marcou mais gols que todo mundo. Só marcou mais gols que o Pedro, né? Mas o problema é a situação do Corinthians, né? A situação do Corinthians é muito delicada. A situação do Corinthians é muito delicada. E outra coisa, a mídia, né? Traz muita mídia. Algumas falhas do próprio Yuri Alberto, a fase que ele passou negativa. Aí fica se expondo, aí vira meme. Para a questão Acabou, da multa. A gente volta amanhã com muito mais. Obrigada, Paulo. Valeu, Salazar. Fique agora com o Jornal da Gazeta.